TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O sétimo selo. Quebrou-se o sétimo selo. Os tempos são chegados, alertam os espíritos de luz. Os acontecimentos previstos no Apocalipse de João desencadeiam-se. A corrupção, a violência e a perversidade envolvem as nações. Há cataclismos a delinearem-se no horizonte das almas. Estamos à porta de grandes transformações. A Terra, um mundo de sofrimento, prepara-se para se transformar em planeta de regeneração. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. João, as tecnologias às vezes deixam-nos assim. Não faço nada? Então fazes tu. Eu hoje venho partilhar convosco um dos livros, dos muitos, quase 500 livros que o Chico psicografou. Há dois que são, de facto, livros maravilhosos. Um deles é Jesus no Lar. E é exatamente neste livro que eu me baseei para falar hoje convosco. O outro, que é um dos livros queridos de Chico Xavier, é a Boa Nova. Na Boa Nova vou referir só uma outra coisa, pois está preparada uma palestra só sobre este livro e que vai ser dada pelo Rosarinho e que de facto merece toda uma palestra e muitas mais também. Ora bem, obrigado João. Jesus em nós. Jesus em nós, como vos disse, é baseado no livro de Jesus no Lar, que foi psicografada por Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Neio Lúcio foi um conterrâneo de Chico Xavier, foi Artur Joviano, que foi o pai de Rómulo Joviano, não foi? Foi. Que foi o chefe de Chico Xavier na fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, onde ele trabalhava. E que mais tarde, da espiritualidade, lhe foi editar este livro maravilhoso, que é Jesus no Lar. Jesus em nós, no fundo, mais não é do que Jesus no nosso lar interior, Jesus no nosso lar físico, que é a nossa casa, Jesus no mundo e Jesus, o Espírito grandioso que nos ensinou tudo aquilo que nós ainda hoje, passados 2017 anos, temos alguma dificuldade para seguir. Mas para termos Jesus em nós, algumas coisas são necessárias. Nós vamos tendo aos bocadinhos, mas algumas ainda se fazem muito necessárias. E eu, para a abertura, escolhi do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Será que nós, para termos Jesus em nós, estamos nas condições de o receber? Será que nós temos o nosso coração puro? Mas Ele, como é misericordioso, estará sempre em nós, amparando o nosso caminhar. Então vamos. Diz-nos Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis que têm a necessidade de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as suas feridas. Qual é, meus amigos, este remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, as cicatriza? Qual é, meus amigos? É aquilo que nós ainda andamos hoje há 2000 anos a aprender e que se torna tão necessário, tão urgente, mais hoje do que sempre. É o amor, é a caridade.
Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão tirar. Se tiverdes amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça, nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer da vossa alma tudo o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se, dia após dia, e tal como o pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cesar. Subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. O Mestre concluiu generoso, ao fim de uma palestra onde este capítulo do Evangelho se fez presente. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é a gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Portanto, o orvalho é sempre o orvalho, límpido e cristalino, depende onde cai. A palavra do Senhor, a palavra do Pai, que foi-nos dada através de Jesus, é sempre um orvalho límpido e cristalino. Cabe-nos a nós termos ou não o receptáculo puro para o receber e deixá-lo a brilhar. Estas conversas de Jesus, como a Nádia referiu, tiveram início em casa de Simão Pedro. Todas as noites, Jesus ali se dirigia para falar aos seus discípulos e todas as noites eram colocadas algumas questões por Jesus a algum dos discípulos que estaria mais necessitado. E a essas questões que eram respondidas, Jesus ia orientando, ia ensinando, ia partilhando alguns dos ensinamentos que eu aqui vos trago deste livro maravilhoso que é Jesus no Lar. E com esta prática se deu início, há 2017 anos, ao hábito salutar de Jesus no lar, do Evangelho de Jesus no lar, da purificação através da comunhão com a família, que são aqueles que estão mais próximos e aqueles que nos acompanham na nossa caminhada terrestre, destas palavras maravilhosas que vão trabalhar em nós a nossa moral, a nossa evolução, que vão, de uma forma mais pequena, mais à nossa dimensão, à dimensão da nossa casa, das nossas necessidades, das nossas famílias, replicar aquilo que Jesus fez com os seus discípulos há 2017 anos. Este livro, Jesus no Lar, é composto por 50 dias, 50 pequenas partilhas das palavras de Jesus. A ideia do reino divino, diz-nos Jesus, é como a sementeira minúscula do trigo, quase imperceptível. É lançada à terra e, desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, a semente trabalha sem cesar no próprio crescimento e, na ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Nós somos pequeninas sementes de Jesus. Nós somos pequeninas sementes que, dia após dia, temos que ir trabalhando na ânsia de chegar mais alto no trabalho para com Jesus. É no dia-a-dia, no nosso trabalho moral, na nossa reforma íntima. É no dia-a-dia com todos aqueles que nos são mais incómodos, com todos aqueles que nos são mais desagradáveis, com todos aqueles que nos causam mais turbilhão, que a nossa ânsia de chegar mais alto no bem deverá sempre progredir, tal como a semente, e vai fortificando para o nosso bem e para o bem de todos, devagarinho, sempre. Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra,
porque nós sabemos como é difícil o nosso dia-a-dia, principalmente nas grandes cidades, principalmente nos dias de hoje, onde somos bombardeados constantemente com uma série de informação que dissimuladamente vai fugindo às palavras do bem, às ações no bem, às ações do espírito, à evolução do espírito, e se prende constantemente às ações da matéria, à evolução na matéria, ao engrandecimento da matéria. E, portanto, nós continuamos ainda, no nosso nível de evolução, com os nossos pés no lodo da terra, porque temos que caminhar num terreno difícil e temos que vigiar os nossos passos um a um, para que não caiamos num pântano. E mesmo o lodo que seja, pouco a pouco, podemos ir caminhando com os pés mais firmes e mais seguros, pois caminhamos sempre com Jesus. Conhecemos as árvores, diz-nos Jesus, pelos seus frutos, e identificamos os operários do céu pelos serviços em que se exprime. E é esta a nossa batuta sempre, ou deverá ser, na confusão do dia-a-dia, na turbulência e na azáfama rápida de tudo ter que ser feito acelerado, de tudo ter que ser feito com rapidez, que é uma forma de não nos deixar refletir, não nos deixar pensar naquilo que está a acontecer à nossa volta. Nós vamos identificando, muitas vezes por sinais muito ténues, o que é o bem e o que é o mal. Qual é o caminho correto e qual é o caminho menos correto. E cabe-nos a nós, no nosso livre-arbítrio, decidir minuto a minuto. E cabe-nos a nós também identificar os frutos das diferentes árvores, como nos diz Jesus nesta analogia. Em pequeninos operários, que queremos ser operários do céu um dia, nós temos que identificar com muita tranquilidade e dizer não quando as coisas não estão ao ritmo que nós precisamos para fazer em nós o trabalho da análise e da destrinça entre as escolhas que vamos fazer. E não nos deixarmos perturbar em nós, na nossa serenidade interna, com a pressa dos outros, a pressa, a manipulação, a agonia com que muitas vezes somos enredados, para não termos tempo para escolher o caminho que às vezes é mais difícil, às vezes necessita de uma reflexão com mais tempo, e esse tempo às vezes não nos é dado, mas cabe-nos a nós, e sempre a nós dizer, eu já respondo, agora não, preciso pensar só um bocadinho. E o preciso de pensar mais não é às vezes do que uns segundos para nos ligarmos ao Pai, para nos ligarmos numa prece breve ao mais alto e pedir amparo para uma decisão, pedir orientação para uma escolha, pedir alguma indicação que nos permita não decidir errado. E assim devagarinho, minuto a minuto, nós vamos identificando os frutos bons dos frutos menos bons. Numa dessas interlocuções, Pedro interferiu. Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? E nós podíamos fazer exatamente essa pergunta, pois nós já temos 2017 anos de caminhada nas diferentes religiões com Cristo ou com outros mestres do bem e da luz. Podemos fazer exatamente esta pergunta a Jesus. Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? E Jesus esboçou manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Vejam o carinho da resposta de Jesus. O amparo nas palavras e o amor que ele colocou na resposta que deu a Simão. São sementes que dormem. Portanto, para Jesus, nada está perdido. Mesmo aqueles que sabem
que conhecem os sagrados princípios da caridade e não o praticam. Jesus diz que são sementes que dormem e guardam consigo os preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Um dia elas irão começar a germinar. Nos campos do nosso Pai, diz Jesus, continuando, há milhões de almas assim. Aguardam as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. E estas tempestades renovadoras da experiência nós já sabemos todos. Só quando nós não temos tempo a escolher o caminho mais certo, quando são as tempestades que vêm, quando nós no nosso livre-arbítrio escolhemos um caminho mais fácil, aparentemente, escolhemos o que nos diz o Evangelho, a porta larga, e depois vem uma tempestade. Depois, quando estamos aflitos, quando não sabemos como havemos de retificar a escolha, então aí nós viramos para os preciosos ensinamentos de Jesus, os preciosos ensinamentos do bem, da paz, da caridade. Quando sentimos que estamos em dificuldade, quando estamos muito, muito, muito aflitos, nós voltamos ao caminho do bem e da paz. E aqui Jesus diz-nos que são as tempestades renovadoras da experiência, pois nós, no estágio de evolução em que estamos, só aprendemos, ou na maior parte das vezes aprendemos, com as experiências mais difíceis, com os pequenos tombos que vamos dando na vida. Tal como as crianças pequeninas, que têm que cair muitas vezes até saber andar, nós somos assim. Nós temos que dar alguns tombos. E Jesus aqui diz que são tempestades renovadoras, porque é através desses tombos, dessas tempestades, desses ventos fortes que nos abanam um bocadinho, que nos deixam aflitos, muitas vezes angustiados, que nós vamos ter então o tempo para refletir, para pensar, para ver dentro de nós como é que vamos sair daquele problema, para vir até uma casa espírita, ou algum templo, ou alguma igreja, ou algum local que nos toque mais o coração e que nos fale de amor e de paz. Porque nós, na nossa corrida do dia a dia, muitas vezes não temos tempo para pensar na paz ou na caridade, e muito menos temos tempo para pensar no amor incondicional, naquilo que Jesus nos vai ensinar. E é nestas alturas mais difíceis que nós, como que carregássemos num botãozinho dentro de nós, vamos acionar essa semente que já lá está plantada, sabe Deus só mesmo há quanto tempo, vamos carregar no botãozinho, ela começa a germinar, ela começa a despertar. Diz-nos Jesus, auxiliemo-las, as pessoas, com amor e prossigamos, por nossa vez mirando à frente. Este é um ensinamento muito tranquilo e muito subtil que nós muitas vezes não damos atenção. Quando fazemos a caridade, quando nós nos doamos aos outros, nós temos todos que aprender que nós doamos aquilo que temos e podemos, e só podemos doar na medida em que temos, mas doamos e seguimos o nosso caminho em frente, deixando os outros seguirem também eles o seu caminho. Nós auxiliamos todos aqueles que pudermos e que estiverem ao nosso alcance, mas seguimos a nossa caminhada, pois nós temos um compromisso para cumprir e não podemos ficar enleados nos compromissos dos outros. Nós temos que amar incondicionalmente, fazer a caridade, auxiliar sempre que possível e deixar no respeito e no amor que Jesus nos ensinou, que os irmãos sigam os seus caminhos e nós sigamos o nosso também. Se for paralelo, vamos auxiliando sempre que necessário. Se não for, nós já cumprimos para com aquele irmão o dever que tinha que ser cumprido em algum momento da vida. Abençoamos e seguimos. Não ficamos presos. Não nos envolvemos demasiado, porque senão nós corremos o risco de perder
o compromisso que temos em respeito à nossa vida e à nossa missão. Nós temos que continuar a evoluir e a caminhar também. O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. E aqui está a continuação do que estamos a falar. Nós auxiliamos no que podemos e seguimos. Não tentamos fazer do caminho do outro o nosso caminho, nem o nosso caminho no outro, porque se assim o fizermos, não estamos a respeitar. Estamos a julgar o outro na nossa medida. E cada um tem o seu caminho. Pais e filhos, mães e filhas, são as relações que são mais difíceis de deixar seguir. Mas temos que os deixar seguir por respeito e servindo, sempre, sem julgar ou sem impor o nosso pensamento ao pensamento do outro. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? Se nós, nas nossas famílias, com aqueles entes que nos estão mais próximos, nós, nos pequeninos serviços do mundo, formos incapazes de aceitar uma direção, como vamos ser capazes em tarefas maiores que nos possam vir a ser confiadas? Esta pergunta está numa lição maravilhosa deste livro, em que Jesus conta a história de um homem que tinha várias oportunidades de trabalho, 3 ou 4, se não estou em erro, e queixava-se de todas elas, porque os patrões ou as pessoas com quem tinha que lidar tinham imensos defeitos. E ele, a postura dele era ir, trabalhar, analisar, julgar e sair. E quando Jesus lhe perguntou, fez esta pergunta, foi porque já havia uma queixa por parte dessa pessoa, havia uma angústia focalizada sempre nas diferentes pessoas que lhe tinham dado trabalho, nas diferentes pessoas com quem ele convivia e que não estavam nunca na direção certa. Não faziam as coisas como ele achava que deviam ser feitas, ou não respondiam, ou não organizavam, ou não eram corretos. E era sempre a culpa dos outros. E o julgamento sempre nos outros. E Jesus fez-lhe esta pergunta: se julgas aqueles que estão mais próximos de ti, como é que vais poder, algum dia, ser capaz de entender trabalhos maiores? Trabalhos de maior responsabilidade. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Quantos de nós, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas atividades fora do trabalho e até na casa espírita, somos muito rápidos a julgar, somos muito rápidos a querer que os outros façam aquilo que nós queremos, mas somos tão lentos a perceber este ensinamento que Jesus aqui nos traz. Abençoada seja a mão que educa e corrige. Ele aqui está-nos a falar de humildade. Está-nos a dizer para não sermos orgulhosos de nós próprios, não acharmos que nós temos toda a sabedoria do mundo e que estamos sempre rápidos para julgar os outros, que nos dão orientações. Somos muito rápidos a criticar uma orientação, mas somos muito lentos a aceitar que nos estão a corrigir, que nos estão a educar, que estão a trabalhar em nós a humildade, que nos estão a ajudar, como dizia anteriormente, na renovação de nós próprios. Jesus diz isto: abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque. Ou seja, aquele que em si, no seu coração, já sabe o que é bem e o que é mal, já entende que às vezes não é a sua vontade egóica que interessa, não é o seu orgulho que está em jogo,
Não importa que eu tenha sempre razão, não importa o meu eu. Se calhar importa muito mais o nós. Se calhar importa muito mais a opinião daquele que tem como missão orientar um grupo de pessoas numa empresa, numa família, numa casa espírita. Aquele que se deixa aperfeiçoar ao toque de renovação e aprimoramento, diz Jesus, que é muito mais aventurado. Porquê? Porque já fez uma caminhada, porque já trabalha no seu coração a humildade, porque já não precisa que lhe deem sempre razão, porque já não precisa de se pôr em primeiro lugar, porque já trabalhou um pouco o orgulho. Porque os mestres do mundo, diz Jesus, sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. É o nós que é importante. Porque o nós, em comunhão espiritual, é intemporal. O nosso invólucro físico tem um limite de tempo. Nós, como estamos agora, nós vamos deixar de estar. O nosso espírito continua. O nosso trabalho, que começou há muitos milhares de anos atrás e que vai continuar, não depende do nosso invólucro presente, nem depende da vontade que nós temos neste momento. Agora, o trabalho que nós fizermos em nós para os outros, o trabalho que nós fizermos em nós, no bem, na tarefa e na seara de Jesus, esse permanece. E são estes momentos de reflexão, às vezes, nas escolhas que temos que fazer no dia-a-dia, que são importantes para nos darem a orientação do nosso caminho. Como diz no Evangelho, é uma caridade nós não impormos a nossa vontade aos outros, não é? Mas como é difícil. As pessoas com as quais nascemos, as nossas famílias, e vivemos na Terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Eu achei muito curiosa esta leitura deste ensinamento, porque nunca tinha olhado para a família como instrumentos pedagógicos, ou seja, já sabia que nós nascemos com aqueles com quem temos que nos afinizar, pois temos coisas muito importantes para resolver. Mas um instrumento pedagógico, uma pessoa que tem como missão educar-nos no sentido espiritual, nesta dimensão maior, e nós educarmos a eles, abre completamente a nossa consciência. A importância deles é enorme, porque a missão que temos é conjunta, mas maior do que aquela que nós pensamos, se calhar, digo eu, na minha reflexão, no dia-a-dia, na educação das coisas básicas e materiais, ou do saber caminhar neste plano. Tem a ver com a educação do reino do céu em nós mesmos. Tem a ver com a abertura da nossa consciência. Tem a ver com o trabalho que Jesus fez com os seus discípulos e continua a fazer conosco. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios. Vejam bem a importância. Quando nós falhamos com eles, com a nossa família, com aqueles que são postos no nosso caminho e que nós estamos no caminho deles, com a missão maior de nos educarmos no reino dos céus, se não conseguirmos, é quase impossível fazê-lo recorrendo a outros recursos alheios. Porque nós podemos aprender na mesma. A mente vai evoluir, sem dúvida. Nós podemos ir buscar os ensinamentos valiosos a todos estes livros e a todas estas pessoas de luz e paz. Mas se nós não fizermos com aqueles que fazem parte da nossa família o trabalho maior de educar o nosso coração, nós não vamos conseguir fazê-lo com mais ninguém. E o trabalho aqui que estamos a falar é este mesmo, é educar o nosso coração, é abrir o nosso coração ao amor incondicional, é preparar o nosso coração, como diz no Evangelho, o nosso vaso
para receber purificado os ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos de Jesus falam-nos de amor. E se não o fizermos com a nossa família, dificilmente vamos conseguir fazer. Não faz mal, vamos ter outra vida, mas perdemos esta. Porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Portanto, não temos nada que temer. Se nós estamos a passar por uma dificuldade, nós vamos conseguir ultrapassá-la, porque temos fé incondicional no Senhor nosso Pai. Sabemos que Jesus nos apoia e, portanto, nenhum problema nos é dado maior do que a nossa capacidade de o resolver, de o solucionar. Portanto, é só ter fé, fé ativa para agir, mas fé confiante para não nos deixarmos amedrontar. Claro que vamos vacilar, claro que vamos ter aquele tempo para pensar qual é o melhor caminho a seguir, mas não vamos nunca pôr em dúvida que vamos conseguir resolver qualquer problema, porque sabemos esta imensa verdade que Jesus nos disse: o Pai não nos dá nada que nós não consigamos resolver. E Ele, Jesus, misericordioso, estará sempre a apoiar-nos quando nós caímos para nos pegar ao colo. Portanto, não temos nada a temer. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam a do amor e da humildade, na ação inteligente para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Aos animais, os pássaros voam. O homem tem como tarefa o amor e a humildade. Eu, quando li esta lição neste livro maravilhoso, eu parei e pensei: se o homem tem estas tarefas maravilhosas, o que aconteceu ao homem neste planeta? Onde é que estamos hoje? Cabe-nos a nós, como nós já sabemos, se todos nós fizermos a nossa parte no bem, não nos é pedido mais, só a nossa parte no bem. 2/3 dos problemas da humanidade, diz-nos a espiritualidade, seriam resolvidos. Portanto, quando nós olhamos para o planeta neste momento, quando nós olhamos para o que se passa no mundo hoje, nós perguntamos, ou eu pergunto: que tenho eu feito da parte que me é concedida? E é uma reflexão. Mas estamos cá para continuar. E, portanto, não fizemos, vamos começar a fazer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Não há nada que dure breves segundos. Porque sabemos que só existe este preciso momento e aquilo que eu disse já não existe mais, já tem que ser aquilo que eu vou dizer a seguir. E, portanto, nós não temos que ter medo de nos prendermos a coisas realmente complicadas. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Vejam bem a responsabilidade que nós, sabendo destas verdades, temos em relação ao trabalho que temos que fazer. Não é? O trabalho mais importante, e porque é que nós estamos aqui, é para trabalharmos o espírito, é para abrirmos o coração ao amor e à humildade. Podemos fazer muito bem e devemos fazer sempre o bem, na medida da nossa capacidade e da nossa consciência, mas devemos ser sempre orientados, tal como numa bússola, para a espiritualidade, para Jesus, para a evolução espiritual e moral. É isso que ele nos está a dizer aqui. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. Mas em toda a parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe.
E aqui fui à mesma reflexão de há bocado, noutro contexto. O nosso mundo tem evoluído imenso ao longo dos séculos. Quando olhamos para a evolução da ciência, ela é ao segundo. Está a evoluir de uma forma rapidíssima a bem da humanidade e de todos nós. É gratificante ler constantemente as evoluções da ciência. Mas aquilo que mais importa é a evolução no amor. E que temos nós feito? Eu perguntei-me, será que evoluiu assim tão rapidamente? Tem evoluído, sim. Se nós olharmos para os séculos anteriores, estamos muito melhores como seres humanos. Fazemos muito melhor. Já somos capazes de olhar para os nossos irmãos como iguais, na maior parte dos casos e na maior parte dos sítios. Mas a evolução não é à mesma velocidade. É muito mais lenta. E nós temos que fazer um trabalho enorme. Enorme. Nós que sabemos destas verdades temos uma responsabilidade muito maior de trabalhar a abertura do amor no nosso coração. Jesus em nós é amor em nós. E nós, para estarmos com Ele, temos que dizer, eu quero estar com Jesus. Eu trabalho em mim diariamente no meu coração. Eu trabalho o amor. Eu trabalho a caridade. Eu trabalho a humildade. Eu já sou digna de estar com Jesus. Porque Ele está sempre comigo. Ele não nos abandona. E eu, o que faço? Estou com Ele? Mereço estar com Ele? É essa a nossa reflexão. Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando, para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Este ensinamento vem numa leitura em que era apresentado a Jesus num final de dia em casa de Simão o caso de um juiz e da justiça dos homens. E Jesus remata com esta frase maravilhosa. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entretanto que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Mais uma vez, nós temos o nosso trabalho, nós temos que trabalhar a confiança e o bem, e a crença e a fé, mas temos cada um que trabalhar por si, ajudando e amparando os outros, mas seguindo em frente. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Não serve eu dizer aqui o que estou a dizer, que são palavras de Jesus neste livro, se eu não puser em prática o que eu estou a dizer. Muito difícil, pois é. É complicado também. Esqueço-me, sem dúvida, na pressa do dia-a-dia. Mas eu tenho que voltar a ler vezes sem conta, para não me esquecer. E tantas vezes quantas daquelas que automaticamente a resposta já sai. Então eu posso deixar aquela leitura e passar a outra, porque aquela já interiorizou na minha consciência e eu já evolui um bocadinho. E diz-nos ainda Jesus, nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. As nossas palavras para com os outros. Não desanimemos ninguém. Não interessa estarmos a contar as desgraças alheias ou as nossas, porque vão fazer com que o outro fique triste, angustiado. Também não interessa divulgar notícias negativas como vemos hoje em todo o lado, em todos os telejornais, em todos os jornais, porque vamos desanimar toda uma população inteira. Vamos, em termos espirituais, baixar a vibração de toda a gente, permitindo, pela lei da sintonia, imantações com forças menos boas. Nós somos responsáveis por partilhar sempre e sair da nossa boca, sempre que possível, palavras de bem, palavras de amor, palavras de encorajamento. E as coisas que são negativas da nossa vida ou as notícias, reservemo-las para nós. Tenhamos a coragem de não as dizer, a não ser quando é necessário por questões de estudo ou por questões de algum bem que se vai seguir mediante um facto. Mas mantenhamos-nos nos factos, não ponhamos emoções
naquilo que estamos a dizer. Como estamos a ler, é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Porquê? Porque vamos minando a confiança do outro, vamos minando a energia positiva que o outro pode ter. E para quê? Muitas vezes por questões simplesmente egoístas ou simplesmente orgulhosas, de nos sobrepormos ao nosso irmão. E é tão subtil e está tão enraizado na nossa sociedade. Agora, no livro Boa Nova, eu já me sorrio porque é um livro maravilhoso, Rosarinho, grande responsabilidade, diz Jesus aos seus discípulos, e aqui também na Boa Nova nos fala-nos de Jesus e de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, nas diferentes conversas que ia tendo. Digamos que um livro complementa o outro e vai-nos alargando conhecimentos que um não pôde dar só nele e vai continuando para o outro. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Olhem que maravilha! Tínhamos a coragem da fé, tínhamos a coragem de começar por nós mesmos, devagarinho e em silêncio. Tínhamos a coragem de poder fazer também o bem aos nossos irmãos com uma caridade que não tem qualquer manifestação, que não tem qualquer impacto ou visibilidade. Confessemos o nosso amor a Jesus, ao bem e à espiritualidade. E Jesus nos confessará diante do Pai. Disse ainda, só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Vejam como é difícil. Esta é uma frase que dá para meditar muito. É uma frase que dá para nós ficarmos aqui um bocadinho, mas não temos muito tempo. Eu gostaria agora, e obrigado por me terem ouvido, de terminar a minha palestra com um último capítulo do livro Jesus no Lar, que se chama exatamente Oração. E foi a última oração dita por Jesus em casa de Simão Pedro. E eu não tive coragem nenhuma, e disse isto à Rosarinho, nem de a transcrever, nem de a partir, e acho que tenho que a partilhar lendo. Se me derem licença. Chama-se Em Oração. Na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidon, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvildaram a bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes deste sobre a mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes.
perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham, disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda às almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de compaixão, diante de teus sublimes desígnios. Estes todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento, perante o infinito bem. A esta altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. E no alto, a lua radiosa, em penúlio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. E Ele está velando por nós. Bem-ajam por me terem ouvido. E uma noite santa. Boa noite. Vir terminar uma palestra sobre Jesus é sempre muito difícil, porque Jesus é um espírito com milhares, milhões de anos que fez um percurso de tal forma puro que veio mostrar-nos, enquanto espírito puro, o caminho em direção ao Pai. E veio mostrar-nos esse caminho, e a Maria João usou um livro que foi Jesus no Lar, veio mostrar-nos esse caminho inicialmente através de pequenos grupos. Jesus contava e falava sobre a sua doutrina, sobre as verdades divinas, em pequenos grupos, pequenas famílias. E porquê? Não foi por acaso também que o livro se intitulou Jesus no Lar. O lar é o espaço ideal para nós aprendermos a tornarmos-nos melhores. O lar é o lugar onde Deus, e nós sabemos disso, onde Deus nos situa com os nossos afetos e desafetos para nós aprendermos a linguagem do coração e simultaneamente a linguagem da razão. Porque nós temos que aprender a caminhar com as duas asas de que nos falou mais tarde Emmanuel. A asa do amor, que nós temos muita dificuldade em desenvolver e que é o roteiro que nós podemos seguir, é sem dúvida o Evangelho que Jesus nos entregou através de vários apóstolos, através de várias inspirações que chegaram até nós, e mais tarde, com a doutrina espírita e com os benfeitores, todo o trabalho que fez Emmanuel, que fez Neio Lúcio, apoiados neste médium extraordinário que foi Francisco Cândido Xavier. Nós ainda estamos muito longe de entender a verdadeira mensagem de Jesus. E nós precisamos de repetir inúmeras vezes nesta encarnação essa mensagem. Por isso nós devemos orar todos os dias,
ler um pouco do Evangelho todos os dias, nós devemos fazer um trabalho diário de oração e vigilância para nos pormos no caminho. O caminho não é fácil, como a Maria João nos disse, mas o caminho é aquele que nos permite purificar o nosso espírito e limpar o nosso perispírito de todas as impurezas que ele ainda tem, que nos vão provocando dificuldades de variadíssima ordem. Jesus veio nos mostrar tudo isso. Veio nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E mostrou exatamente a partir da família. O que é interessante é que Jesus nos veio também dizer que a família não é apenas aquela família pequenina. Ela é maior. Ele tinha uma grande família com quem se reunia na casa do caminho, que eram os apóstolos, a quem ele ensinou tudo aquilo que ficou legado para a história e legado para nós hoje podermos refletir, não só com a razão, mas acima de tudo com o coração. O Evangelho não é um livro à nossa razão. É um livro, antes de mais, ao coração. Jesus quis tocar corações, porque nós precisamos de aprender coisas tão simples, mas tão difíceis, como perdoar, como ter paciência, como renovar a nossa esperança. E nós ainda temos grandes dificuldades em compreender essas verdades que Jesus nos deixou. De tal modo que nós continuamos em inúmeras encarnações a aprender as mesmas lições. Porque aquilo que Jesus deixou no Evangelho é como uma cebola. Aquelas mensagens, nós retiramos-lhe uma camada, depois retiramos-lhe outra, depois o nosso entendimento vai se aprofundando e vamos tirando mais outra, até que nós vamos aprendendo o sentido das palavras de Jesus. Enquanto Espírito puro, ele falou para aquilo que nós nos devemos tornar. Jesus não olhava para os apóstolos, para aquilo que eles eram, para os defeitos que eles tinham. Jesus olhava para o que os apóstolos poderiam ser. Simão Pedro era um homem cheio de defeitos, mas Jesus olhou para aquilo que ele poderia ser. E é assim que ele está a olhar para nós. Ele está a olhar para aquilo que nós podemos fazer de nós próprios. Como nós podemos transformar o nosso espírito. Em que é que podemos transformar-nos para chegarmos a espíritos puros? E é esse trabalho, esse imenso trabalho que nós começamos por fazer juntamente com aqueles que nos são queridos, que estão dentro das nossas casas, que convivem connosco e que às vezes nos trazem as maiores felicidades ou as maiores infelicidades, que nos trazem as maiores alegrias ou as maiores tristezas. Ora, esta é a reflexão que nós podemos levar hoje, poderão ter muitas outras, mas que inevitavelmente o nosso caminho será sempre feito através do coração, através de todos os sentimentos que conseguirmos aquilatar, isto é, juntar nos nossos corações. Eles ficarão mais puros, mais iluminados e seremos com certeza espíritos mais leves. Vamos então encaminhar-nos para a oração, como sempre.